Muito se fala sobre a aba compassiva, mas o que ela tem de tão especial e diferente da aba tradicional? É isso que a gente vai explorar no vídeo hoje. Vamos começar a entender pensando na seguinte situação. Imagine que você está na recepção de uma clínica e você está lendo um livro enquanto come um salgadinho e bebe um suquinho gostoso. De repente, uma pessoa sai de uma sala e te chama para que você acompanhe ela. Quando chega na sala, ela pede para que você devolva todos esses itens que você gosta muito e, numa linguagem que você pouco entende, manda você sentar numa cadeira para fazer um monte de coisas que você não quer fazer. Você tenta sair e ela segura e você não pode. Você tenta argumentar, mas ela diz que você só vai poder sair quando terminar as tarefas. Sem escolha nenhuma, você conclui o que ela pediu. E quando você termina, ao invés de sair, ela pede para você escolher um dos seus 3 itens preferidos. Ou o livro, ou o salgadinho, ou o suco. Os 3 de uma vez você não pode. Como é que você se comportaria em uma situação como essa? Você gostaria de estar nessa situação? Bom, era mais ou menos isso que a aba antiga fazia. Como então é o modelo da aba compassiva? Primeiro, quando o cliente chegar na sala, ninguém vai tirar nada dele. Ele vai entrar com tudo que ele gosta e gradativamente o terapeuta vai pedir para que ele entregue os itens e ainda assim ele pode dizer não quero fazer isso agora e o terapeuta vai permitir. Eventualmente o cliente vai devolver, porque a gente vai acostumar ele progressivamente a fazer isso, e quando ele sentar na mesa, ao invés de a gente dar um monte de tarefas para ele, a gente vai pedir que ele escolha a ordem do que ele quer fazer. Desse modo, ele pode determinar o que quer fazer primeiro e o que quer fazer depois. Ele também vai escolher quantas fichas, por exemplo, se tiver um esquema de fichas, ele deve receber para chegar no item. Ele vai ter uma clareza sobre o que ele precisa fazer para chegar no reforçador. E quando chega a hora do reforçador de fato, ele pode pegar os 3 de uma vez. A gente não vai determinar que ele só pode pegar um. Como que um cliente vai se comportar nessa situação? Isso é um exemplo bem resumido do que é a aba compassiva. Então, o que muda de uma para outra? Muda o respeito ao cliente, muda o respeito ao desejo do cliente. Ele entende que ele pode determinar, ele pode fazer escolhas e essas escolhas vão ser atendidas. Isso faz uma diferença enorme no vínculo que a gente cria com esse cliente. Faz uma diferença enorme na segurança dessa sessão, porque o cliente não vai emitir comportamentos graves e o terapeuta também vai estar seguro por isso. E muda também o que a gente chama de televisibilidade, o quão bonita é a intervenção. Se o cliente está bem, ele pode escolher, ele pode determinar, obviamente que ele vai estar mais tranquilo. E sabe outra coisa que muda? O nosso prazer em estar naquela sessão. Uma sessão em que o cliente tenta fugir, em que ele tenta bater, em que ele joga as coisas no chão, ela é cansativa para o terapeuta. Enquanto em uma sessão em que tudo flui de modo bacana, de modo natural, o terapeuta sai mais descansado e mais feliz também. Então a aba compassiva altera a vida dos dois integrantes daquela relação. Mas vamos entender um pouquinho os conceitos por trás disso? Antes de conhecer a aba compassiva, eu imaginava que esse sistema não ia dar certo. Porque como a gente vai reforçar muitas vezes o cliente a pedir por um intervalo, eu tinha na minha cabeça que ele ia pedir intervalo todas as vezes e não ia ter mais terapia. Mas isso não é verdade, porque o plano é que a gente construa gradativamente a tolerância do cliente à terapia. Então, por exemplo, no primeiro momento, todas as vezes que ele pedir para sair ou pedir por intervalo, a gente vai permitir. Em um segundo momento, a gente vai dizer um não ocasionalmente para ele e aí ensinar ele a dar uma resposta de tolerância a esse não, e daí ele vai poder sair. Depois a gente vai atrasar um pouquinho mais essa saída. E quando a gente atrasa, a gente começa a colocar demandas também para ele. Tudo de modo gradativo, tudo de modo que a gente está respeitando a velocidade de aprendizagem dele dessa situação e a tolerância que ele tem a essa situação. Ou seja, no fim das contas, tanto a aba compassiva quanto a aba tradicional vão chegar no mesmo ponto, que é o cliente trabalhando um bocado, estando atento. A diferença é que na aba compassiva, além de atento, ele vai estar também feliz e também vai estar relaxado. Esse processo, então, de construção gradativa é muito inteligente. Para explicar melhor para vocês, eu vou contar como funciona o SBT, o Tratamento Baseado em Habilidades. Como o próprio nome diz, ele acredita que se nós ensinarmos habilidades de enfrentamento, nosso cliente vai conseguir lidar melhor com as demandas do dia a dia. Então, no primeiro passo do SBT, a gente simplesmente ensina o nosso cliente a pedir o que ele deseja, a pedir para sair da mesa, a pedir para ter um intervalo, e a gente vai reforçar todas as vezes. Num outro momento, seria um segundo passo, o nosso cliente pede para sair, mas a gente fala, olha, agora você vai ter que esperar um pouquinho. Uma resposta ok, de compreendi e vou aceitar o que você me falou, mesmo assim a gente permite que ele saia. Depois disso, a gente ensina ele a devolver o reforçador. Num quarto passo, a gente ensina ele a transitar de um ambiente de lazer até um ambiente de estudo. E no quinto passo, começam as demandas em si, e aí isso vai sendo progressivamente maior, a quantidade de demandas vai aumentando. Então repare que mesmo dentro da aba compassiva, desde o segundo passo a gente ensina o cliente a lidar com o não. E muitas pessoas que fazem aba tradicional dizem que a gente não pode dizer não para o nosso cliente. Mas infelizmente a vida é cheia de não, cheia de coisas que a gente não pode fazer. Senão o cliente a lidar bem com a negativa é o grande diferencial desse processo. Não tem nada de místico ou especial na aba compassiva.
é só uma maneira muito clara de respeitar os desejos do cliente e introduzir as coisas de modo gradativo para que ele se acostume bem com aquele processo como um todo. É uma terapia focada na pessoa que não apresenta conceitos novos, e sim uma nova postura, uma nova abordagem junto aos clientes. E, obviamente, isso também pode ser ensinado aos pais e pode ser feito em casa. Se você quiser que eu desenvolva ainda mais essas ideias e grave um segundo vídeo com detalhes, é só avisar aqui nos comentários que a gente faz isso sim. Fique atento aos nossos conteúdos, porque toda semana tem vídeo novo no YouTube e todos os dias tem vídeo tanto no Instagram quanto no TikTok, tá bom? A gente está querendo sempre ensinar mais coisas a vocês e espero que vocês estejam gostando e aprendendo bastante. Deixa um comentário e deixa um like também no vídeo. Obrigado.